conversa hoje é uma conversa na continuação do estudo do profeta Zacarias, e é um livro, não é? Como nós vimos semana passada, que se trata da reconstrução do templo. A gente vai entrar, eu penso, de maneira mais intensa no livro, mas para trabalhar essa ideia de restauração, reconstrução, reinício, eu queria trazer para a gente um acontecimento que foi em 2015, se não me engano, que marcou aí as mídias sociais, as notícias, que foi o julgamento de um dos carrascos da SS na Segunda Guerra Mundial. Era um alemão, já com 93 anos, que estava sendo julgado, né, porque foi pego na sua velhice, foi encontrado vivendo de maneira clandestina, né, com identidades falsas e tudo mais, e agora estava sendo julgado pelos crimes, né, responsável por milhares de mortes nos campos de concentração. Esse homem era um dos homens que era responsável pela lista de bens que eram tomados no ato da chegada nos campos. Não sei se você está muito bem inteirado sobre como funcionava a logística dos campos de concentração, não é o nosso tema necessariamente, mas só para saber que ali eram retirados todos os pertences, muitas vezes não só relógios como pulseiras e roupas, mas dentes também depois de cremado, e tudo isso era feito organizado e colocado em uma lista, e esse senhor de 93 anos, esse velhinho de 93 anos, era o responsável por tudo isso, por toda a logística. O julgamento era dele. Vários dos espectadores daquele julgamento eram idosos, já idosos, mas pessoas que passaram pelos campos de concentração e o conheciam, e havia todo um clamor pela comunidade judaica para a condenação daquele homem. Mas uma mulher agiu de maneira completamente contrária ao que se esperava, que virou notícia. Eu vou ler o nome dela aqui para você, que é Eva Kor, o nome. E ela entra então naquela sala e se encontrando com aquele carrasco da SS, ela o abraça e o beija e diz: eu te perdoo. E a comunidade judaica ficou às avessas, porque ninguém concordou com esse gesto, porque afinal de contas aquele homem tinha sido também responsável por todo aquele acontecimento terrível, né? Mas ela depois vai escrever em uma matéria que ela, na verdade uma entrevista, né, que ela deu para uma TV, e ela escreve e diz que o perdão é o perdão é a maior das vinganças, ela diz. É óbvio que o perdão não é vingança nenhuma, mas ela quis dizer, e vai dizer na sua entrevista, que ela não queria e não iria carregar a culpa da morte de um senhor de 93 anos, independente do que ele havia feito com ela. Ela precisava perdoá-lo. E é sobre justamente o perdão, a reconstrução, o recomeço, que eu convido você a abrir, né, em Zacarias capítulo 1 e ler comigo a partir do versículo 7. Zacarias 1, 7. Diz assim: aos 24 dias do 11º mês, o mês de Sebate, do 2º ano de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido. Tive uma visão à noite, na qual vi um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas que se achavam no vale, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, marrons e brancos. Então perguntei: meu senhor, quem são estes? O anjo que falava comigo me respondeu: eu te mostrarei quem são. O homem que estava entre as murtas respondeu: estes são os que o Senhor enviou para percorrer a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murtas: percorremos toda a terra e a vimos toda tranquila e sem descanso. Nós vamos interromper a leitura, mas haverá uma continuação para que a gente vá em partes, porque a leitura é densa. Eu só queria pedir um pouquinho de água, minha garganta não está muito boa, então uma aguinha nessa hora vai vir muito bem a calhar. Nós vimos semana passada, mas na última vez, né,
antes da viagem para o projeto, foi a introdução aqui do capítulo 1. Obrigado. Que o profeta Zacarias ele é levantado por Deus, justamente nesse período em que os judeus haviam voltado do exílio babilônico, eles haviam ficado cativos, né, cativos pelo Império Medo-Persa, pelos babilônios, e isso já ultrapassava já os 400 anos, que era, na verdade, o tempo em que Deus havia dito que eles seriam levados como escravos. Eles retornaram, e no seu retorno havia a orientação de Deus para que o templo fosse reconstruído. Eles iniciaram a reconstrução do templo, isso nós vimos semana passada, na última vez que nós conversamos, mas por causa da oposição dos nativos, e não só a oposição dos nativos, mas o descaso por parte de Dário, né, que havia prometido que daria recursos, que daria suporte para que o templo judaico fosse reconstruído, não estava acontecendo. Por causa da oposição, por causa do descaso, eles abandonaram a reconstrução do templo. Então, desde a reconstrução, a parada, até o profeta Zacarias, se passam em torno de 8 anos. Então o profeta Zacarias se levanta agora, orientado por Deus, para dar as coordenadas para o povo, para demonstrar agora, de maneira audível, qual era o desejo de Deus para aquela nação. A gente vai ler então, no versículo 7, que ele vai dizer que aos 24 dias, para você ver como é detalhado o evento em si, porque são visões importantes, são em torno de 8 visões, né? 8 visões contando a partir dessa aqui, todas na mesma noite, não são sonhos, né? Mas de fato acontece alguma coisa ali que o profeta visualiza esses acontecimentos. Ele não está dormindo, ele faz questão de dizer isso, e as 8 visões vão acontecer de uma só vez, em uma única noite. Nós vamos ver que elas acontecem no dia 24 do 11º mês. Aqui vai haver uma discussão que de fato, qual mês que ele se refere, porque os dias judaicos, o calendário judaico, o mês judaico, ele sofreu uma alteração durante o exílio babilônico, os nomes sofreram alterações, mas há um desacordo aí entre novembro, janeiro, fevereiro, do nosso calendário, né? Teria sido mais ou menos quando ele teria visto ou tido essa visão. Ele vai dizer que é no 2º ano de Dário. Dário era até então aquele que comandava o Império Medo-Persa, né? Que havia prometido mundos e fundos para a reconstrução do templo. Então tudo isso é muito bem datado quando o profeta recebe de Deus a visão, que diz o seguinte, no versículo 8: tive a visão à noite, na qual vi um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas que se achavam no vale, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, marrons e brancos. Então a visão do profeta é essa aqui. Ele de repente vê arbustos, né? Murtas são arbustos, e nessas murtas 3 cavaleiros. Um cavaleiro sentado num cavalo vermelho, que não é vermelho, né? Como que camisa do Wagner aqui. Não é algo metafísico. Um cavalo vermelho não existe, né? Mas é um cavalo de coloração avermelhada. Essa é a ideia na língua original. Ele está falando que está vendo um cavalo Pokémon, né? Ele está vendo um cavalo mesmo de cor. Normalmente a gente fala assim, né? Um baio avermelhado, né? É um cavalo com aquela coloração mais puxada para o tom vermelho, mas não um cavalo vermelho, que você entenda isso. Ele vai ver uma progressão. É um homem sentado em um cavalo vermelho, um cavalo marrom. Na verdade no hebraico não é nem marrom, é alguma coisa entre o vermelho e o branco. Há uma progressão da cor mais quente para a cor mais fria. É isso que ele quer dizer aqui. Então não vamos entrar de tentar identificar as cores, né? Para que são as cores? Porque essa não é o objetivo do profeta. Ele vê um homem em um cavalo vermelho, esse vai ter mais autoridade que os outros. Ele vai ver um homem em um cavalo marrom e um homem em um cavalo branco. Todos esses vêm de um relatório, não é? Eles vão dizer isso aqui. Versículo 9: então perguntei, meu Senhor, quem são estes? O anjo que falava comigo me respondeu, eu te mostrarei quem são. Então, para você identificar aqui, ele está tendo uma visão.
3 homens em cavalos, em arbustos, né, em vegetação. Eles não estão na cidade, eles estão fora da cidade. E existe um anjo que é o anjo intérprete. Esse explica para Zacarias o que ele está vendo. Então a gente precisa identificar esses elementos aqui para entender a narrativa. A visão dos 3 cavalos, ele não entende o que aquilo significa, então ele pergunta, o texto diz: perguntei ao meu Senhor. O Senhor é o anjo que vai acompanhá-lo nas 8 visões. Ele explica o que está acontecendo. Não é? Por isso ele diz: meu Senhor, quem são estes? O anjo que falava comigo me respondeu: eu te mostrarei quem são. Nesse momento, o homem que está no cavalo vermelho passa a falar. Correto? Você lê, você vai identificar bonitinho que no versículo 10 ele diz: o homem que estava entre as murtas, nesse cavalo vermelho, respondeu: estes são os que o Senhor enviou para percorrer a terra. Então, recapitulando, ele tem a visão dos 3 cavaleiros, tem um anjo que o acompanha explicando a visão. Ele pergunta o que vem a ser esta visão. O anjo fala: eu vou lhe explicar. Esse anjo vai retomar a narrativa na continuação das visões, mas agora quem assume o discurso é o cavaleiro do cavalo vermelho, que na visão de Zacarias é tratado como o anjo do Senhor. E a gente sabe que no Antigo Testamento o anjo do Senhor ora responde como Deus, ora responde na pessoa de Deus, né, em primeira pessoa, ora responde como um enviado de Deus. É muito difícil você identificar de maneira exata quem é o anjo do Senhor, dependendo do momento em que ele aparece. Muitos teólogos vão dizer que é a personificação aqui de Jesus no Antigo Testamento, outros vão dizer que é um anjo de fato que fala em nome de Deus, mas é fato que ele agora começa a falar, né, dando para Zacarias a explicação do porquê aqueles cavalos estavam parados ali. Ele diz: estes são os que o Senhor enviou para percorrer a terra. Eles responderam, os outros cavaleiros respondem a este anjo do Senhor que fala com Zacarias. Tem dois falando com Zacarias: o anjo que explica a visão e o homem sentado no cavalo vermelho. Então eles vão dizer para o anjo do Senhor, o anjo que agora está sentado no cavalo vermelho, né, que esse que está entre as murtas, eles dizem assim: percorremos toda a terra e a vimos toda tranquila e em descanso. Então, você entendeu que tem 3 cavalos, cada um tem uma cor diferente, que tem um anjo que explica a visão, que tem o cavalo que está sentado o cavalo não está sentado em lugar nenhum, mas tem alguém sentado no cavalo vermelho, e esse responde como anjo do Senhor. E ele agora está ouvindo dos outros cavaleiros um relatório que eles percorreram a terra, e a terra está tranquila e em descanso. O que isso significa? Significa que o povo achava que durante esses 8 anos que Deus havia mandado, orientado a reconstruir o templo, por causa justamente da oposição, da resistência, que poderia não ser mais algo que Deus queria, algo que Deus quisesse. O povo achava também que, por causa da opressão que eles estavam vivendo ali, eles já haviam vivido a opressão do exílio, eles estavam de volta, mas agora havia os nativos ali os oprimindo, havia o descaso por parte de Dário, havia o descaso por causa das nações, e eles achavam que, além de Deus não estar mais interessado em reconstrução do templo, eles haviam sido esquecidos. Deus já não estava mais atento às necessidades, Deus já não estava mais ciente daquele panorama terrível que eles estavam vivendo. Então a visão começa dizendo que o anjo que está no cavalo vermelho vai dizer, esses cavaleiros, né, vai dizer para Zacarias, com base no que eles dizem para o anjo, percorreram a terra, eles sabem o que está acontecendo, eles estão a par de todos os acontecimentos, e eles trouxeram um relatório de que todas as nações, é o que ele diz, estão tranquilas e em descanso. Por que estão tranquilas e em descanso? Porque não havia mais guerra. Havia cessado aquele período de turbulência, não é? De império contra império. Isso não estava acontecendo mais. As coisas estavam tranquilas. Não havia, por parte das nações ali que circundavam o povo de Deus, não é? Nenhum tipo de tentativa de invasão ou nada nesse sentido. O que parece ser bom, né? Mas no texto não é bom. Porque a crítica da parte de Deus que vai acontecer na continuação da leitura aqui
é que eles estavam em paz enquanto Israel estava padecendo. Eles estavam em paz e estavam fazendo vista grossa para justamente a problemática que era as injustiças que estavam sendo sofridas pelo povo de Deus, enquanto havia uma promessa desse rei Dário, que é tratada aqui no versículo 7, de restaurar o povo, de mandar recursos, de cuidar deles. No final da história, o que aconteceu é que eles mandaram esses caras de volta e não quiseram mais saber. Aquilo, no final da história, virou um problema que ninguém queria carregar. E aí, o Império Medo-Persa e as circunvizinhanças, que era, no final da história, tudo parte de um único império, ignoraram a problemática, a injustiça, o descaso que Israel estava padecendo. Por isso, então, que Zacarias vai ter essa visão para dizer para o povo: Deus está a par dos acontecimentos. Os cavaleiros ali simbolizam justamente esse relatório, porque Deus está interessado em saber. E esse momento em que as injustiças estão acontecendo, que vocês estão sofrendo, e que as coisas não estão acontecendo como deveriam estar, Deus sabe disso. Ele não está distante, Ele não está desatento, Ele não está desinteressado. As circunstâncias podem não ser boas, a gente pode estar num avião em queda, meu amigo. Mas pode ser que a solução para o nosso problema não seja bem essa que a gente espera. Entende isso? Pode não ser essa. Deus pode ter outros planos. E o plano dele, provavelmente, certamente é muito maior que o seu. Mas pode não ser o seu. É essa que é a questão. O povo está clamando aqui: cara, e aí, como é que a gente está? Olha a situação. Deus está mostrando através do profeta. Existe um relatório, existem cavaleiros, existem anjos de percorrer a terra. Eu sei o que está acontecendo, mas as coisas vão acontecer no meu tempo, porque eu tenho um plano para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. E aí eu acho que está a diferença do crente maduro para aquele que está na superficialidade do evangelho. O que está na superficialidade, ele quer respostas rápidas, ele quer solução rápida, ele quer a resolução do problema de maneira rápida. Mas aquele que tem relacionamento com Deus, ele está disposto a deixar que Deus faça as coisas à sua maneira, para que a sua vontade se cumpra e para que a sua glória seja de fato maior. Não é assim a vida de Paulo? Ele não está preso no final da sua história. Um homem que dedicou tanto tempo à pregação do evangelho, plantação de novas igrejas, a passar a vida viajando, Se eu fosse alguém cético, eu poderia dizer que Paulo perdeu o melhor da sua juventude. Como assim, José? O cara foi apedrejado, preso, chicoteado, naufragou. Mas sabendo, a vida, pelo amor de Deus, você faz a lista de tudo que alguém não gostaria de viver, a vida do cara. Terrível. E era alguém que estava aí, em nome de Deus, Olha a história do apóstolo, A gente enche a boca, o apóstolo Paulo. Mas ele decidiu viver para a glória de Deus. E era aquilo ali que Deus tinha para ele. Você vai padecer, meu amigo. Mas não é porque eu quero que você padeça. É porque a mensagem que você tem enquanto mensageiro não vai ser aceita. As pessoas vão te perseguir. É isso que você quer? É isso que eu quero. Então vamos juntos. Não é assim? Não é assim a história de Jesus? Ele não vem sendo filho de Deus e padece. E todo o tempo a oração de Jesus é: Pai, que a tua vontade se cumpra, não a minha. Não é isso? Porque ele queria até o fim, com justamente o plano de Deus, que era algo muito grandioso para a raça humana, ainda que as coisas fossem caminhar de maneira que não seriam as melhores. Voltando ao papo aqui, independente da nossa situação, do sofrimento, de como as coisas estejam, a melhor coisa a fazer é confiar que Deus vai fazer as coisas acontecerem segundo o coração dele. Pode ser que a gente entenda isso lá na nossa velhice. Você olha para trás e veja o que Deus fez. Mas não entre nessa de fazer parte dessa geração do fast food, das respostas rápidas, da mensagem instantânea. Deus não funciona assim. Amém? Poucos amém, É difícil, eu sei. É difícil para mim também. Mas vamos juntos, Porque o anjo continua falando, ele diz, versículo 12: então o anjo do Senhor respondeu. Isso é interessante demais, porque o relatório dos cavaleiros são: a terra está, as nações estão em paz, mas há injustiça. E esse anjo, que é o anjo aqui
que representa o anjo do Senhor, ele vai fazer agora do seu discurso um clamor a Deus. Ele vai dizer: ó Senhor dos exércitos, até quando deixarás de ter compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra quem tem estado indignado nestes 70 anos? O Senhor respondeu com palavras boas e consoladoras ao anjo que falava comigo. O anjo que falava comigo me disse: clama dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, tenho tido grande zelo por Jerusalém e por Sião, mas estou muito indignado contra as nações que vivem seguras. Eu estava um pouco indignado, mas elas agravaram o mal. Então vamos por partes aqui para a gente entender. O anjo do cavalo vermelho, que é o anjo do Senhor, ele clama. Depois do relatório dos cavaleiros, a terra está em paz, as nações estão em paz. E ele vai e pergunta para Deus assim: ó Senhor, até quando você vai ficar ignorando, né? Seria mais ou menos isso, que há uma injustiça, que Israel está padecendo, enquanto as nações ignoram isso. E aí ele diz, né, na linguagem do anjo: ó Senhor dos exércitos, até quando deixará de ter compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra quem tem estado indignado nesses 70 anos? Tem um período chamado 70 anos, que é uma entidade teológica, escatológica até, citado em Daniel, que seria o tempo em que os profetas começam a falar que o povo voltaria do exílio babilônico. Eles ficaram 400 anos lá, mas os últimos 70, eles são salientados pela promessa de Deus do retorno do povo. Isso é o suficiente para você saber. Eles ficaram 400 anos cativos, levados para outras nações. Os últimos 70 é um discurso dos profetas, da parte de Deus, né? Através dos profetas, que eles retornariam. Tanto que vai culminar com a oração de Daniel, lá no livro de Daniel, para que o povo retorne, porque aquele tempo já estava passando e Deus não cumpria com as suas promessas do povo retornar. Então o anjo vai olhar para Deus agora, o anjo do Senhor olha para Deus e fala: ó Senhor, até quando você não vai intervir? São as palavras, né? Intervir a favor de Israel, o povo que você estava indignado. Então o anjo do Senhor sabe da indignação de Deus com o seu próprio povo, porque eles eram adúlteros, porque eles eram idólatras, porque eles se afastaram de Deus, porque eles se prostituíram com o paganismo. Tudo isso foi algo que gerou no coração de Deus justamente essa espécie de punição, mandando-os para o exílio babilônico, para longe de suas terras, como escravos, para que eles fossem purificados de tudo isso. Então, o comportamento de Israel foi algo terrível, como ofensa para Deus. Por isso Deus fez da forma que fez. Por isso que Deus mandou eles embora. Por isso que Deus fez com que as nações tivessem poder sobre eles e os carregassem para a escravidão. Então o anjo agora fala: Senhor, até quando, né? Você vai olhar essa nação, que eu sei que é uma nação que você está indignado, que é a sua nação, mas até quando você vai continuar? Até quando a sua indignação continuará? Até quando você vai, no final da história, ficar olhando as injustiças que estão acontecendo com o seu povo e não vai fazer nada? E é um discurso meio estranho, porque todo mundo quer ver o culpado pagar, não é? A gente vê aí, né, nos noticiários, as pessoas praticam crimes hediondos, né? Pagarem pelo que cometeu. Há pouco tempo atrás eu estava lendo a história eu não lembro o nome do menino, acho que o menino era Bernardo, de São Paulo, e que o menino sumiu, né, e depois apareceu morto. Aí prenderam a madrasta, e a madrasta deu remédio para o menino tomar no carro. O menino bebeu muito remédio lá, tomou muito, infartou, morreu. Ela não sabia o que fazer, com a ajuda da comparsa enterrou o corpo. Final da história, depois de investigação, quem pagou para ela fazer foi o pai do menino. E aí, cara, todo mundo preso, mataram a criança, o menino saudável, o menino bonito, mataram o menino e enterraram. Uma coisa bárbara, esse julgamento, todo mundo lá, né? Tem que pagar, tem que pagar. É assim que a gente funciona. O criminoso tem que pagar pela injustiça que fez. O ofensor tem que pagar pela ofensa, né? É assim que funciona no nosso mundo, na nossa justiça. E a história aqui é bem essa. Israel é culpada. Eles levaram a idolatria para dentro do povo. Eles trocaram Deus por outros deuses.
eles viveram uma religião de imoralidade, eles se afundaram no pecado, no distanciamento de Deus, eles não quiseram saber de Deus de jeito nenhum. Assim, a história de Israel é terrível. E aí Deus olha aqui e fala: agora vocês estão por conta própria. E as nações vão então botar a mão em Israel, vão levar cativos, eles vão para outras nações, a ponto, né, dos judeus e dos israelitas distantes de sua terra fazerem aquelas orações dos salmos: Senhor, eu queria agora pegar a minha cabeça e lançar sobre as pedras, tamanho é meu sofrimento longe da minha terra, longe da minha pátria, né? Quem me dera que eu pudesse, né, morrer nessa situação, porque isso aqui eu não estou suportando. Castigo terrível. Eles estão pagando por algo que eles fizeram. Deus não tem nada com isso. Isso fica bem claro para a gente. Eles procuraram o problema. Eles estão nessa situação por escolha. Deus é um marido traído. Entende isso? Um marido traído. Ele trata assim, né? E Jeremias, ele vai fazer Jeremias casar com uma prostituta. Case com uma prostituta. Porque isso vai simbolizar o meu sentimento. É como eu estou me sentindo. É como se eu tivesse desposado Israel e eles se comportam como uma prostituta. Eu vou te falar uma coisa aqui que não é eu que inventei, não foi eu que inventei, mas está escrito no livro do profeta Jeremias, que Deus chega a dizer: Israel parece uma prostituta que vive de pernas abertas para todo mundo que passa. Deus fala isso. Está chocado comigo? Foi eu que escrevi, não. Eu sou só um mensageiro. Você sentiu o tipo de sentimento que estava no coração de Deus. Aí agora o anjo fala assim: Deus, até quando tu vai ignorar o sofrimento do povo? Deus poderia ser: fala sério, velho, deixa esses caras pagar aí, olha o que eles me aprontaram, olha a situação para mim, deixa sofrer. Aí você sabe o que o anjo vai responder aqui? No 13: o Senhor respondeu com palavras boas e consoladoras ao anjo que falava comigo. A gente não sabe o que Deus falou, ele não diz quais foram as palavras boas e consoladoras, mas a resposta ao clamor do anjo é uma resposta da parte de Deus positiva. São boas e consoladoras. Ele vai dizer mais, né? Ele vai dizer assim: o anjo falava comigo no versículo 14, diz assim: clama dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho tido grande zelo por Jerusalém e por Sião. Você sabe qual é a palavra na Septuaginta, aqui na versão grega? Zeloó, é ciúme. Na verdade, o texto em grego é mais ou menos assim, né? A grosso modo: eu sempre tive e sempre terei ciúmes de Israel. Eu vou te chocar agora, cara, porque eu vou te dizer o que eu acho disso aqui. Mas ele vai dizer assim, 15: mas estou muito indignado contra as nações que vivem seguras. Eu estava um pouco indignado, mas elas agravaram o mal. Cara, Deus é um marido traído. Foi trocado. Foi escorraçado. E agora ele diz que tem ciúmes. Já conheceu alguma história assim? O cara é casado, né? Eu li sobre uma história de um americano que 30 anos de casamento, né? 3 filhos. O mais novo estava apresentando alguns problemas. Ele leva para fazer um check-up e ele descobre não só qual é o problema do menino, mas qual o filho não é dele. 30 anos depois. E aquilo cai como uma bomba, né? E ele era um cristão, né? E ele vai contar a história. E ele não acreditou, era o menino mais novo dele, menino, lembro, 7, 8 anos, não era filho dele. E aquilo foi uma coisa terrível que revolucionou o casamento dele no sentido negativo, até que ele vai fazer o exame dos outros 2 que também não eram dele. Nenhum dos filhos eram dele, um casamento de 30 anos. Então a mulher já tinha um caso com outro homem há 30 anos, que ele só descobre agora os filhos não eram dele. O cara era um amigo dele, inclusive. Amigo não, né? Que é amigo, né? Amigo assim ninguém precisa, né? Mas a mulher vai embora com o outro mesmo, depois que descobre, né? Eles assumem e tal. Você olha a história desse cara e fala: tá maluco, né? Se coloca no lugar dele. Eu sei que isso não vai nem acontecer, né? De repente eu vou uma briga falando assim: mas imagina se eu descubro que o Luca não é meu filho. Putz, eu não sei nem o que eu faço, não sei o que eu enfio minha cabeça. Vai ser uma situação terrível. Agora imagina esse cara aí, depois dos 3 filhos, não sei se a mulher tem ido embora com o outro, e aí ele dizer: eu tenho ciúmes dela. Sempre tive. Eu amo assim mesmo.
Aí eu queria dizer, deixa de ser otário. Você é um otário, né? A mulher não vale nada, cara. Ou o homem também, né? Que seja, independente do sexo. Olha o que fez contigo, te traiu, cara. Te esculhambou todo, foi embora, os filhos não são teus. Você é um corno, bicho. Cornão. Eu disse, você é. Ficar usando as linguagens bonitas de adúltero, é cornaço, cara. Mas ele é aquele corno apaixonado, sabe? Cara, mas eu amo ela assim mesmo. Ninguém aqui ia tolerar uma coisa dessa, mas Deus tá nesse papel, cara. O povo está padecendo porque se prostituiu. Deus ficou num estado de espírito. Eu digo assim, ele não aceitou fazer. Olha o que vocês estão fazendo comigo, vocês estão me trocando, olha como eu me sinto. E agora ele vem com palavras boas e consoladoras e diz, eu tenho ciúme deles. Eu os amo. Pô, isso é lindo, cara. É lindo porque é terrível, né? É terrível para nós. Porque a nossa justiça é terrível também. A gente quer fazer o outro sofrer também, né? A gente quer imprimir ali que é ferro com ferro, dente com dente, assim que a gente funciona. Bateu, levou, já dizia aquela novela Gata Comeu há anos atrás, não sei quem viu aqui isso. Eu não quero saber quem viu, não, provavelmente tem mais de 40. Quem viu a Gata Comeu aqui? Tinha a Jô Penteado. A Patrícia está rindo porque lembra, né? Ela deu um tapa na cara do malandro lá, que eu já não sei, ele já viu, e ele devolveu, falou, bateu, levou, comigo é assim, virou, na época, frase de efeito, né? A gente funciona assim, cara. Mas Deus não. O seu pecado é uma ofensa a Deus. Saiba disso. Ele vira a face. Isso o ofende. Mas ele te ama. E ele não consegue se afastar de você. Isso não é terrível? Mas é lindo. É o amor de Deus, é isso. Eu estava um pouco indignado, ele fala. Mas agora eu estou indignado com os outros lá. Porque estão castigando vocês, porque ultrapassaram o limite. Esse é um discurso muito doido, assim. Deus usou os caras para punir, mas você diz, não passa, não quero que faça assim, está maltratando demais, eu estou sofrendo, eu não quero mais. Mas Deus, que é isso que você está fazendo? Que tolice, mas eu os amo. Eu ardo de ciúmes. A expressão no grego para ciúmes aqui, né, ela é como um borbulhar. Algo que borbulha, de tão quente, sabe? É o sentimento de Deus para o seu povo. O que isso significa para a gente? Significa que a gente vai pecar mesmo, nós somos pecadores, a gente se prostitui, a gente troca Deus por um monte de coisa, a gente trata Deus às vezes como se ele fosse lixo, muitas vezes. Mas o grande problema, que não é um problema, que é a solução, é que o amor dele por nós continua inabalado. Deus continua sendo aquele pai bobão, que viu o filho pegar a sua parte da sua herança e gastar com prostitutas, mas no momento que decidiu voltar, porque estava passando fome, ele corre para encontrar o cara, corre, se expõe ao ridículo, abraça, chora, beija, e o outro fala, tu é um tolo, eu sou, mas eu vou fazer o quê? Eu amo eles. Esse é o sentimento de Deus para com o seu povo, esse é o sentimento de Deus para com a gente. A gente não pode deixar a queda, o pecado, que tantas vezes nos aprisiona, ser aquilo que nos afaste de Deus. Vou lhe dar um conselho agora, pode botar na minha conta. Quando você pecar, não corra, corra para Deus. Quando você pecar, não fuja, corra para Deus, porque Ele te ama, e Ele não quer ficar com raiva de você, Ele quer lhe perdoar. Esse é o sentimento de Deus. Ele quer tratar de você, Ele quer lhe amar, é isso que Ele quer. Ele não quer que você corra e que você vive ignorando que as coisas não estão acontecendo como estão acontecendo. Não é esse o plano, não é essa a ideia, porque Deus vai estar sempre disposto a dizer, vocês erraram sim, eu sei, mas eu morro de ciúme de você, eu morro de ciúme, e o meu desejo é estar perto. Amém? Isso não é desculpa você pecar não, tá? Ah, o pastor falou que eu posso pecar o dia que eu quiser, que Deus fica feliz da vida. Claro que não, né? A gente não faz isso com o nosso cônjuge, não vai trair ele qualquer hora, falar assim, não sei que você me ama, então dê só uma escapadinha, né? Não é nada daquilo que você está pensando, não vai dar certo. Deus se sente traído, sim, mas Ele ama. E o amor dele não é incondicional, né? Não depende das condições. Desculpa. O amor dele não é condicional, não depende das condições. O amor incondicional, independente do que você faça, Ele continua te amando do mesmo jeito. É importante a gente entender isso, senão a gente vai viver fugindo de Deus. Sabe por quê? Porque a gente vai deixar de pecar nunca. Infelizmente. Somos transgressores.
e fomos salvos unicamente pela graça e pelo amor dele. Por isso. O 16 diz assim: portanto o Senhor diz assim: voltei-me agora para Jerusalém com compaixão. O meu templo será edificado ali, diz o Senhor dos Exércitos, e sobre ela a corda será estendida. Proclama também assim, assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades ainda transbordarão de bens, e o Senhor consolará Sião outra vez e escolherá Jerusalém. Ele vai dizer, né, que ele está voltado para Jerusalém com compaixão. Ele diz que o templo dele será reerguido. Ele diz: estenderei sobre ela a corda, né? A corda aqui é a ideia de algo para medir, não é? Uma corda de medir, como se tivesse medido a área do templo ali, já separando aquilo para a construção. E ele vai dizer mais, ele diz também que as minhas cidades ainda transbordarão de bens. Ele está prometendo uma Israel restaurado, um templo restabelecido, e algo que está produzindo, né? Que está sendo enriquecido por ele. Ele está dando presente, na verdade, né? Está enchendo de presente. Essa é a promessa: transbordarão de bens, e o Senhor consolará Sião e escolherá Jerusalém. Isso é interessante porque a história não só de Israel, como a história do homem, é uma história de queda. Até conversava com alguns rapazes, né, em Luzerna, e há uma discussão sobre calvinismo, arminianismo. O pessoal parece que está bem na moda agora, o pessoal gosta de ficar discutindo esses assuntos. E eu falei para ele, né, que o desejo maior de Deus é a restauração. Então eu falei assim: ao invés de você ficar pensando, discutindo eleição, predestinação, começa a entender que a promessa de Deus é para uma restauração da condição do homem, que é sobre isso. Quando Adão cai, Deus já começa um plano de restauração. Ele já faz a promessa do filho que seria enviado, né? Ele já faz a promessa na queda, quando ele vai dizer para o homem que a serpente lhe morderia o calcanhar, mas que esse mesmo calcanhar mordido esmagaria a cabeça da serpente. É uma promessa de vitória sobre o inimigo, não é? E ali vai começar todo o planejamento de Deus para, de fato, trazer esse homem que estava em queda ao relacionamento com ele de novo. Essa é a história de todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento. Jesus é justamente esse elemento, não é, que vai fazer com que o homem que estava se distanciando retorne agora para o encontro com Deus, porque Deus quer restaurar aquilo que havia sido perdido. Uma pergunta que nasce nessa discussão, eu não vou me prender isso, mas eu acho que é um argumento para levar para onde eu estou querendo. Por que Deus criou então? Ele tinha o conhecimento da queda, porque nada lhe falta, não há conhecimento que lhe falta. Se Deus tinha o conhecimento de saber quem criando o homem cairia, por que ele cria então? Se ele sabe que o homem vai cair. A pergunta é: poderia não ter criado? Poderia, mas criou. Então tem que ter um motivo. E o motivo é o amor dele. Ele cria porque ele quer amar o homem, e ele quer restaurar aquilo que foi perdido. Essa é a tônica de toda a história que a gente estuda. É o homem que caiu e Deus buscando a restauração do homem. É o filho pródigo que foi embora e o Deus que espera o retorno para a reconciliação. É o filho que é enviado por Deus e padece para que o homem fosse religado a Deus. Essa é a história do Novo Testamento. Por isso as promessas de Deus de restauração todo o tempo, que não é só para Jerusalém, não é só para o templo, não é só para o período de Zacarias. Isso tem um apontamento messiânico. São promessas futuras que vão se dar de fato quando o reino estiver estabelecido e o seu povo, que não é só o judeu de sangue, Paulo vai dizer isso, é todo aquilo que é nascido espiritualmente, esse de fato é filho de Deus, esse descende de Abraão, será restaurado plenamente, integralmente, de maneira total, a ponto de nós vivemos com ele para todo sempre. Essa é a história do Novo Testamento. Por isso que a gente não pode, no final da história, ficar achando que o mundo está mal, as situações são terríveis, o sofrimento me pegou, e a gente não pode cair na asneira de achar que Deus não está prestando atenção nas coisas, que o sofrimento é um monstro no final da linha, que o mal é alguma coisa medonha que nos espera, porque nas mãos de Deus isso pode ser transformado em algo maravilhoso.
Entende esse princípio? Eles estão sofrendo sim, eles foram para o exílio, mas Deus vai restaurar. Ele vai restaurar só o templo, ele vai restaurar o homem. O plano é muito maior do que um templo, do que uma nação. Ele vai restaurar a história, ele vai restaurar a queda, ele vai restaurar o relacionamento com ele. Por isso que a gente tem que entender que, eu acho que isso deve ser importante, né? Eu pensei aqui, vou beber água até. O mal, gente, é uma oportunidade para sermos bons. Entende isso? O mal não deveria nos assustar. Porque Deus sabia de tudo e criou a si mesmo. Porque Ele sabia que mesmo com o problema do mal, Ele restauraria o homem. Entende? Porque foi através do sofrimento do seu filho que Ele salvou. Esse é o Deus que nós seguimos. Não é o Deus que diz para a gente: pecadores, apartem-vos de mim para sempre, quero saber de vocês mais. Não é? É o Deus que procura na nossa fraqueza nos fortalecer. É o Deus que procura no sofrimento do seu filho nos salvar. É o Deus que procura no afastamento do homem ir atrás e restaurar aquilo que havia sido perdido. O mal não pode ser para a gente, o sofrimento não pode ser para a gente algo que nos traz, eu diria, uma condição de pessoas acuadas e assustadas. O mal precisa ser para a gente uma oportunidade para sermos imagem e semelhança de Deus, reflexo do amor e da gratidão de Deus, reflexo daqueles que estão em busca de restaurar outros. Amém? Isso faz sentido? Eu não ouvi amém não. Faz sentido ou não faz? Pô, eu fui para Chapecó, não é para querer tirar onda não. Eu fiquei 4 dias com diarreia, cara. Você está rindo? Porque não foi você. 4 dias, cara. Eu falei, velho, eu vou sair de casa para passar uma situação dessa. Eu estava assim, né? Não estou contando isso para dizer que eu sou bom, não. É coisa que acontece mesmo, amigo. Você vai e vai dar. Eu peguei uma virose lá que não me largava, eu fiquei nessa. Mano, vou fazer o quê? Uma hora eu falei, o que eu faço agora? Eu paro? Eu vou ficar parado aqui? Ou eu vou assim mesmo? Eu fui. Para a infelicidade dos que estavam comigo. Fui. Você fazer a matemática. Você quer ser a nação que vive em paz enquanto a injustiça existe? É o que Deus está falando aqui. Você quer ser a nação que vive em paz consigo mesmo, né? As coisas estão muito bem enquanto a injustiça existe. Você quer ser a pessoa que está, né, no mundo de Bob, né, no mundo do Pequeno Príncipe, enquanto as pessoas estão sendo condenadas ao inferno? Deus parece que não gosta muito disso, porque a leitura que ele vai fazer aqui: eu abomino essas nações porque eles vivem em paz enquanto Jerusalém está sofrendo. Porque Deus não suporta isso. E aí você tem que avançar, depende das condições. Porque o sofrimento nessa hora vai ser uma oportunidade de você ser um agente abençoador. Eu sei que ninguém gosta disso, né? E a tônica que é sofrimento, eles estavam sofrendo. Ninguém quer ter um câncer. Ninguém quer ficar em um estado de doença no hospital. Ninguém quer isso. E Deus também não quer isso para ninguém. Eu tenho certeza disso. Mas a gente precisa entender que a solução para as coisas que nos acometem não está em Deus fazer com que aquilo seja interrompido necessariamente. Está no fato que Deus pode nos usar nessa situação. Entende isso? Porque só quem passou por um câncer tem condições de consolar quem está com câncer. Eu não tenho. Eu não sei nem o que dizer, porque eu nunca passei por isso. Entende? Eu não estou dizendo que Deus quer que as pessoas adoeçam, mas o que Deus quer é que as pessoas sejam agentes restauradores. Vocês estão sofrendo, eu sei, eu conheço. As coisas vão acontecer. Existe um tempo para elas acontecer, mas elas vão ser magníficas. Enquanto isso, confie em mim. Deixa que eu restaure, deixa que eu restabeleça, deixa que eu reconstrua. Porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus criador e restaurador. Restaurador. Agora cabe a gente, né? Que tipo de Deus a gente quer seguir? É o Deus dos imediatos, que é prometido aí em todo mercado gospel? É o Deus que responde as orações na hora e resolve o seu problema e te faz enriquecer, e te faz curar e faz um milagre na sua vida? Ou é o Deus que quer te usar para que o plano dele de fato seja algo maravilhoso, independente da nossa situação?
Amém? Acho que o melhor exemplo que nós temos aqui, para finalizar, é o próprio apóstolo, né? Mesmo na situação que estava de prisão, final de vida, velho, caminho para o alvo, né? Ele diz, caminho para o alvo, olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Amém?